Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 até o 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, até aqui. O apóstolo João, ele começa essa carta dizendo assim: aquilo que eu ouvi com os meus ouvidos, aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que eu toquei da palavra da vida, é isso que eu vou proclamar a vocês. Ele está começando a escrever uma carta aos discípulos, à igreja, e ele está dizendo: o que eu estou prestes a compartilhar com vocês não é algo que alguém me falou, não é algo que eu li em um livro. O que eu quero compartilhar com vocês é o que eu experimentei de Jesus Cristo. O que eu quero compartilhar com vocês nessa carta é o que eu vi com os meus olhos, é o que os meus ouvidos ouviram da boca dele, é o que eu pude tocar de Jesus Cristo. E ele chega aqui nesse versículo e ele diz: a mensagem que eu ouvi de Jesus é que Deus é luz e que nele não existe treva nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz. João está dizendo que Deus, ele está na verdade, e em Deus não existe trevas, não existe mentira nenhuma. Muitas vezes quando as pessoas leem esse texto, elas acham que João está falando do pecado, que andar nas trevas é estar no pecado. O pecado sim é um lugar de trevas, mas o que João está falando aqui é sobre a verdade. E ele diz isso no versículo 6. Ele diz: se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e Deus é luz, mas eu ando nas trevas, então eu não estou na verdade, porque a luz é a verdade, as trevas é a mentira. A verdade que você tem ouvido nesse lugar tem transformado a sua vida. E quando nós buscamos a Deus, e se você parar para ver, praticamente todos os meses, 2 finais de semana, uma semana, tem algum pastor saindo para consagrar. E não é uma regra que nós estabelecemos, é Deus que põe isso no coração. E quando nós saímos para consagrar, muitas vezes nós pensamos que é por causa de nós, ou por causa do ministério, mas quando nós voltamos, nós percebemos que é por tua causa. E quando nós saímos, Deus revela a verdade para trazer para você. E nós procuramos sempre trazer a verdade de uma forma simples, que você possa entender. E é isso que tem manifestado a transformação. Mas agora, de que maneira que isso acontece? E é isso que João está revelando. Ele está dizendo que Deus é luz, e Deus é verdadeiro, e Deus está na verdade. Em Deus não existe mentira nenhuma, não existe treva nenhuma, não existe nada escondido em Deus. Deus é transparente, Deus é claro, Deus é luz. E essa verdade de Deus transforma o ser humano. E ele diz que se nós temos comunhão com Deus, mas nós andamos na mentira, então nós estamos em trevas. Se uma pessoa diz que tem comunhão com Deus e ele anda em trevas, ele está na mentira, então isso não é verdade, ele não tem comunhão com Deus. Porque quando você começa a ter comunhão com Deus, Deus começa a te revelar as mentiras que estão na tua vida. Quando você começa a andar na luz, você começa a enxergar tudo que está errado na sua vida.
E uma pessoa que diz que anda com Deus e não tem transformação de vida está mentindo, porque ela não está enxergando os seus erros, os seus pecados, a sua condição. E a mentira, o engano, a falsa doutrina, leva as pessoas a acharem que estão na luz, quando não estão na luz. E João está dizendo: o que eu vou compartilhar com vocês, eu não aprendi com professor nenhum. Eu experimentei na minha vida. O que eu vou compartilhar com vocês, João está dizendo, não é uma coisa que eu estudei, é uma coisa que eu vivi. E a igreja está carente disso nesses dias. A igreja do Senhor na terra, de gente que diga: eu ouvi a voz dele, eu toquei nele, eu sei o que eu estou falando, eu conheço Jesus. Aleluia. E porque ele conheceu, ele viveu na luz. E o verso 7 ele diz: se porém andarmos na luz, na verdade, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E ele diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é que João está ensinando? Ele está dizendo que se a verdade estiver conosco, e nós tivermos comunhão, a nossa comunhão debaixo da verdade, libera o sangue de Cristo sobre nós para nos purificar do pecado. Porque pastor, que quando eu comecei a participar desse ministério, comecei a ser transformado. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa mentirosa, enganadora, caloteira, falsa. Mas algo aconteceu comigo, porque você começou a ter comunhão com gente que anda na verdade. Aleluia. Quando você está na verdade, a primeira coisa que é necessário, está na verdade. E estar na verdade é uma responsabilidade dos discípulos como João. Ele está dizendo: nós andamos na luz. Se nós estivermos, ele está falando dele, daquele que ministra, daquele que ensina, daquele que prega. Se os apóstolos, se eles estivessem na verdade, então a comunhão entre os irmãos traria o sangue de Jesus para purificar de todo pecado. Então o que santifica você é a comunhão que você tem com essa pessoa que está do teu lado. Aleluia. Se você tiver comunhão com as pessoas, em um lugar onde a verdade é trazida, você é santificado. Glória a Deus. É por isso que nós, neste lugar, não aceitamos as pessoas virem falar umas das outras. Você já percebeu que nesse lugar não tem aquele rolo de fofoca? Aquele fervo que acontece em tanto lugar? Briga todo mundo, pau quebra, odeia o irmão, não é na cara. De vez em quando dá um fervinho, né, pastor? Mas logo nós jogamos um balde d'água e apagamos. Por causa da verdade. E porque você aprendeu a amar essa pessoa que está perto de você. Você aprendeu a amar estas pessoas que estão próximas a você.
E isso tem transformado a tua vida. O que João está dizendo é que quando nós temos comunhão uns com os outros, nós somos santificados e purificados pelo sangue de Jesus. Se você começa a quebrar a comunhão com as pessoas, em um lugar onde a verdade é pregada, o sangue de Cristo para de purificar os teus pecados. Por isso você não consegue mais andar na luz. Porque você começa a perder a comunhão. É extraordinário a obra de Jesus. Ele vem e morre por nós, ressuscita. E Ele nos chama de corpo dele. Corpo de Cristo. Então todos nós juntos fazemos parte de um corpo que é santo. Porque o corpo de Jesus nunca experimentou pecado. E quando nós andamos em comunhão, o sangue de Jesus, que é puro, que nunca foi contaminado pelo pecado, nos purifica de todo pecado que possamos ter cometido. Você quer ser santificado? Você quer ser purificado do pecado, do erro? Comece a andar perto de quem anda na verdade. Então, quando você pecar, irmão, não tenha medo do pastor Silvio, né? Ande mais perto dele, que você vai ser santificado, porque ele anda na verdade. As pessoas não entendem o evangelho e por isso têm medo de Deus, têm medo do confronto, da correção. Mas quando você começa a ter comunhão com pessoas que andam na verdade, você é santificado por causa da verdade que está na vida dessa pessoa. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O Senhor Jesus, em João capítulo 17, Ele ora e diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós andamos na verdade, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz: o sangue nos purifica. Ele está falando da purificação que você necessita hoje. Não é uma menção à purificação que aconteceu no sacrifício na cruz de Cristo. É a purificação que você necessita hoje. Por isso você tem que ter comunhão. E por isso nós fazemos parte de uma igreja tão feliz. E talvez você às vezes até questione ou não entenda. Mas muitas vezes quando nós estamos orando, Deus nos mostra o pecado das pessoas. E muitas vezes o pecado, e talvez a maioria das vezes das pessoas que estão ministrando aqui. Então se você não sabe, nós sabemos o que você está fazendo. Aleluia. E você às vezes acha que nós não tomamos nenhuma providência, mas se nós andarmos na verdade, o sangue de Jesus vai purificar. Nós nunca viemos aqui e colocamos peso sobre ninguém. Nós sempre assumimos a responsabilidade de conseguir trazer você para um lugar onde Deus possa trabalhar na tua vida e transformar o teu caráter. Mas eu quero dizer para você que Deus é luz. E diante de Deus tudo é exposto. Mas se você aprender a ter comunhão com as pessoas que andam na verdade, você será purificado e transformado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Por isso, meu irmão, quando as pessoas entram neste lugar, ou quando muita gente vem machucada de outros lugares, ou vem do mundo mesmo,
E a pessoa começa a vir e se envolver. A pessoa começa a falar: pastor, o que está acontecendo comigo? Porque eu já ouvi isso de alguns jovens, né? Teve uns que vieram e disseram assim: eu não consigo mais ter intimidade sexual com a minha namorada depois que eu vim nessa igreja. Porque o temor de Deus está no meu coração. Eu sinto algo sobre a minha vida. E eu quero esperar até o casamento, não quero mais fazer isso. Quando você para de ter comunhão, quando você começa a sair da verdade, o sangue de Jesus para de purificar você. Por isso, acolha a verdade no seu coração, ande na verdade, aprenda a verdade. E tenha comunhão com aqueles que estão na verdade. Por isso nós abraçamos você quando você chega nessa igreja. Estamos nas portas te esperando para te dar um abraço. Cada abraço é uma santificação. Aleluia. Por isso é tão importante que a gente esteja junto, que você seja abraçado, que você seja visitado, que você possa receber um sorriso, um aperto de mão. Por isso é tão importante você levar uns tapas do pastor, né? Aleluia! Cada tapa é uma santificação, irmão. Então se prepare, no final do culto, fila para levar tapa. Mas esta comunhão, esta alegria de andarmos juntos, é o que tem santificado a sua vida. Por isso você não pode aceitar as pessoas falarem mal de alguém que está santificando você. Não deixe isso acontecer. Não deixe o diabo roubar do teu coração a certeza de que você está sendo transformado. E não importa o que aconteceu na sua vida, se você estiver disposto a uma mudança na sua vida, nós vamos onde precisar ir, mas você vai ser transformado. Se você estiver disposto a uma vida com Deus, a nossa vida está depositada nas mãos dEle, para que não sejamos empecilho, para que você o conheça, para que você o ame. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer para a igreja é essa: não saia da comunhão que você tem com essa pessoa que está perto de você. Não perca essa comunhão, porque nós vamos fazer de tudo para permanecer na verdade, e essa é a vontade de Deus, então nós vamos andar na verdade. Só tem uma coisa que você precisa fazer: ter comunhão com essa pessoa que está perto de você. Amém?